Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão N por N, com N maior ou igual a 2. Vou fazer um tabuleirinho simulado aqui, um tabuleirinho com 6 por 6, assim, não é exatamente o tabuleiro que está desenhado no enunciado da questão, mas vocês vão perceber que esse tabuleirinho aqui é suficiente para as nossas pretensões. Esse tabuleiro tem dimensão N por N e esse N tem que ser maior ou igual a 2. Então eu tenho N casas na horizontal, N casas na vertical e esse N tem que ser maior ou igual a 2. Essa é uma restrição, claro que não pode ter um tabuleiro de uma casa só, nem um tabuleiro com 0 casas, 0 linhas, 0 colunas, muito menos um tabuleiro com número negativo de linhas e de colunas. Cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Então vamos supor que você tenha escolhido colocar uma peça aqui, colocou a peça aí no ponto laranja, e aí naturalmente tanto a linha quanto a coluna dessa peça laranja passam a representar a sua zona de combate. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8, desenho bonito, bem esclarecedor. Semelhante ao meu, eu escolhi colocar um 6 por 6, mas dá na mesma, é só para vocês terem uma ideia ilustrativa. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente seguindo a regra do jogo e esta ficar sobre a zona de combate da primeira seja inferior a 1/5. Então, olha só. Vou escrever por extenso, tá? Probabilidade da segunda peça ficar sobre a zona de combate tem que ser menor que 1/5. Qual a dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro? Como eu imagino que as pessoas tenham feito essa questão no dia do Enem? Eu imagino que elas tenham partido das 5 alternativas e tenham começado a calcular as probabilidades de acordo com os tabuleiros sugeridos. Por exemplo, na letra A, tem um tabuleiro 4x4. Então você tem aqui um tabuleirinho 4x4 assim, e você pensa assim, bom, eu tenho 16 possibilidades para encaixar a minha peça. E aí eu vou escolher uma dessas 16 possibilidades e vou pensar assim, a probabilidade da segunda peça ficar sobre a zona de combate, probabilidade de 2ZC, vai ser dada pelo que eu quero que aconteça dividido pelo que eu tenho. Ou seja, quantas são as possibilidades que eu ainda tenho de posicionar a minha segunda peça? Eu tenho um total de 15 possibilidades. Tabuleiro 4x4, 16, mas eu não posso colocar a segunda peça na mesma casa que já está ocupada pela primeira. Então eu tenho 15 possibilidades, o que eu tenho são 15 opções, total de possibilidades de posicionamento, então da segunda peça totaliza 15 alternativas, certo? E quantas dessas opções estarão sobre a zona de combate? Observem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu terei 6 casas que representarão a zona de combate uma vez posicionada a primeira das minhas peças e, portanto, a chance da minha segunda peça estar sobre a zona de combate é de 6 sobre 15. 6 sobre 15 é a mesma coisa, simplificando por 3 em cima e embaixo. Vou fazer colorido aqui para ficar bonito. Por 3 em cima e embaixo, vai ficar 2 em cima, vai ficar 5 embaixo. Vocês observem que essa probabilidade aqui resulta em 2/5. E 2/5 naturalmente é maior que 1/5. E, consequentemente, a letra A não nos interessa. Nós queremos que esse tabuleiro tenha um tamanho tal que a probabilidade da segunda peça ficar sobre a zona de combate seja menor que 1/5. E aí a gente pode realizar novamente esse cálculo para cada uma das outras 5 alternativas, até encontrar uma alternativa compatível com o que a gente está calculando. Eu não vou desenhar os tabuleiros aqui, eu só vou levar em consideração que na letra B vocês têm um tabuleiro 6x6, exatamente como esse 6x6. E que se o tabuleiro for 6x6, vocês vão ter 36 opções, nesse caso, para determinar, de novo, probabilidade da segunda peça na zona de combate. Vocês vão ter 36 possibilidades para a primeira peça, o que significa que a segunda peça terá, no total, 35 opções de posicionamento. E se eu for tirar, observa, com 6 casas na horizontal e na vertical. Se eu eliminar a linha e a coluna, tanto a linha quanto a coluna, da posição correspondente à primeira peça, eu vou ter 5 para eliminar na horizontal e 5 para eliminar na vertical. Observa, 2 vezes 5, o que resulta em 10 possibilidades
de um total de 35. Se eu realizar a simplificação aqui de 10 para 35, 10 para 35 é a mesma coisa que 2 sétimos. 2 sétimos. E 2 sétimos ainda é maior que 1/5. Você pode realizar a divisão, inclusive, que vai chegar à conclusão de que 2 sétimos dá aproximadamente 0,28, é maior que 1/5, que vale exatamente 0,2. Consequentemente, então, está aqui a nossa segunda probabilidade calculada, 6 por 6, também não nos interessa. Já estamos em 9 por 9. Se vocês entenderam a linha de raciocínio preliminar, vocês já devem estar enxergando que a probabilidade, nesse caso, vai ser dada pelo denominador. São 9 vezes 9, 81 posições, uma ocupada pela primeira peça, sobram 80. Quando eu posicionar a minha primeira peça em uma determinada posição, na linha ou na coluna, vão sobrar, tanto na linha quanto na coluna, 8 posições disponíveis. 8 na horizontal, 8 na vertical, o que significa que sobram 16. 16 opções disponíveis, considerando a zona de combate definida a partir do posicionamento da primeira peça. Quando eu simplifico 16 com 80, 16 com 80 dá exatamente 1/5. Olha que sacanagem. 1/5 é igual a 1/5. Parece redundante isso que eu estou fazendo, né? Mas é suficiente para que eu chegue à conclusão de que essa resposta também não me interessa. Eu não quero que a probabilidade seja igual a 1/5, eu quero que a probabilidade seja menor que 1/5. E o espartano e a espartana que estão ligados agora já devem saber qual será a resposta certa. O que a gente está observando aqui, que à medida em que aumenta o tamanho do tabuleiro, à medida em que aumenta o número de linhas e de colunas desse tabuleiro, diminui a probabilidade da segunda peça estar sobre a zona de combate. Observa, a probabilidade começou com 2/5, que vale 0,4, caiu para 2 sétimos, que dá aproximadamente 0,28, e agora caiu para 0,2, o que significa que a gente pode, de certa forma, presumir, não sei vocês, mas eu presumiria que na letra D, quando eu realizar essa conta para um tabuleiro 10 por 10, é bastante provável que eu encontre uma probabilidade menor, eu disse menor que 1/5. Vamos tentar? Probabilidade da segunda peça estar na zona de combate. 10 vezes 10 dá 100, tira 1, a posição da primeira peça, 99. E agora, na linha e na coluna da peça que eu escolhi posicionar, irão sobrar 9 na horizontal, 9 na vertical, irão sobrar 18. 18 de 99. Isso aqui dá para simplificar, certo? 18 por 3, por exemplo, eu sei que fica 6. 99 por 3 fica 33. E eu posso simplificar mais ainda isso aqui, porque eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. 6 divide por 3 dá 2. 33 divide por 3 dá 11. Eu chego em 2 onzeavos. 1 onzeavos, gente, é aproximadamente 0,9. 2 onzeavos vai dar aproximadamente 0,18. E você chega à conclusão dessa vez, que a probabilidade finalmente se tornou menor que 1/5. E se ela se tornou menor que 1/5, sim, nós acabamos de encontrar a resposta que nós estamos procurando. Qual a dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro? Dimensão mínima representada pela alternativa D, Dinamarca. Vocês podem, é claro, calcular também a probabilidade para a letra E, Equador, mas saibam que, embora a probabilidade que vocês vão encontrar também vá ser menor que 1/5, a dimensão não é mais a mínima. O tabuleiro é maior do que o necessário para que a condição esteja atendida.